Olá, o assunto de hoje no Conexão Saúde em Debate é a obesidade infantil. No Brasil, ela já é considerada um problema de saúde pública. Segundo o IBGE, 34% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos estão acima do peso considerado ideal. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Patrícia Colombo. Patrícia é nutricionista, coordenadora do mestrado em Ciências da Saúde da Unisa e professora da Faculdade de Medicina da Unisa. Patrícia, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Com relação aos números do IBGE, estão corretos? Então, esses números relacionados a sobrepeso e a obesidade, eles já têm crescido até a data de hoje, até a data atual. Segundo as últimas pesquisas que foram realizadas, pesquisas chamadas inquéritos nutricionais, que a gente chama que são pesquisas populacionais, esse número já está em torno de 50% mais ou menos para os meninos e de quase 50% para o sexo feminino. Nossa, é assustador esse número, então. É um número muito crescente. Isso somando sobrepeso, o excesso de peso, que é o dado que o IBGE está trazendo, e a obesidade, já aquelas que são consideradas crianças obesas que estão com excesso de peso. Ok. Patrícia, nós preparamos uma matéria sobre esse assunto. Vamos assistir? Vamos. Pode rodar. A obesidade tem aumentado nas últimas décadas, principalmente nas grandes cidades. E o maior vilão deste desequilíbrio é o consumo de fast foods, que perigosamente agrada o paladar infantil. A Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza que 15% das crianças são obesas e 20% dos adolescentes são obesos. A gente tem pesquisa 75, 96 e 2008, 2009, que é a mais nova, né? O percentual aumentou muito. Já é um problema de saúde pública sério. A gente tem mais indústria aqui hoje, né? Então é mais alimento industrializado, né? O poder de compra é maior, sim. O brasileiro cada vez mais come fora de casa, né? Isso também tem nessa pesquisa, tem os números até. E a gente diminui o consumo de feijão, né? Fruta, legume, aumentou o consumo de industrializado, né? Comida industrializada. E gordura trans, tudo com muita gordura saturada. Já considerada como uma doença, a obesidade não é de tratamento fácil. Por isso, esse procedimento deve ser feito de acordo com o histórico de cada paciente e sua faixa etária. Controlar a alimentação desde pequeno é fundamental para evitar complicações na fase adulta. Essa criança com obesidade, ela pode desenvolver esteatose hepática, que a gente fala, tá? Que é gordura no fígado. Muitas das nossas crianças têm. Tá? A gente tem algumas crianças aqui que já desenvolveram pressão alta. Né? Hipotiroidismo também vindo da obesidade, quer dizer, o corpo não aguenta mais, né? E diabetes. Tá? Então, o que a gente chama até isso de síndrome metabólica. Tá? Então, se eles não se cuidarem agora, eles chegam nessa síndrome metabólica. Pode interferir no ganho de peso, prejudicando articulações, joelhos, problemas envolvendo doenças respiratórias, alteração da glicose, gerando um diabetes futuro, problema com pressão arterial, doenças cardíacas, entre outros. Mesmo que a criança já se encontre com excesso de peso, com a ajuda dos pais e da família, ela pode reverter este quadro conquistando um estilo de vida mais saudável. O ideal seria com que as crianças fizessem alguma atividade física todos os dias ou 3 dias alternados durante a semana. Quando a criança começa a comer direitinho, né, uma alimentação saudável, a primeira coisa que a gente já vê resultado é a diminuição de colesterol, de triglicérides, de LDL, né? Ela começa a fazer atividade física também, aumenta o HDL, que é o fator de proteção. Né? Então, tem sim resultado, né? Se ela muda o estilo de vida. Não é fácil, mas é possível. Tem que comer salada e frutas e verduras. Patrícia, nós temos que pontuar algumas coisas em relação à matéria, mas antes eu gostaria que você definisse o que é obesidade. Então, obesidade é um acúmulo de peso acima do que é considerado normal para aquela pessoa, que pode ou não trazer prejuízo ou dano para a saúde de quem está obeso ou com sobrepeso. Então, é quando eu estou com um desequilíbrio na quantidade de alimentos ou de calorias que eu estou ingerindo e no gasto. Né? Eu ingiro mais calorias, estou gastando menos, eu estou ganhando peso. Então, esse desequilíbrio, né, vai levar à obesidade. E como é que você calcula que a criança está obesa ou não?
Então, normalmente a gente utiliza parâmetros utilizando duas medidas principais da criança, o peso e a estatura. Porque dependendo da estatura ou do tamanho que essa criança tem atualmente e a distribuição do peso para essa estatura que ela tem. Então, a gente utiliza este parâmetro, da peso para a estatura, se ele está de acordo ou está acima do que é considerado ideal para aquela idade. Ok. E a obesidade, ela pode ser hereditária? Pode. Tá? A gente tem um componente hereditário, sim, relacionado à obesidade. Inclusive, em pesquisas, em estudos que são realizados com esse tema, 80% das crianças que têm tanto o pai quanto a mãe obesos, eles têm 80% de chances de serem também crianças e indivíduos que se tornarão obesos daí para frente. Se eu tenho ou o pai ou a mãe que tem obesidade, essa criança tem 40% de chance ainda de desenvolver obesidade. E aquela que não tem nem o pai nem a mãe também não está fora do risco. Ela corre um risco aí de 7% por questões de ambiente, de meio, de alimentação e pode vir a desenvolver obesidade. O que é um risco bem menor, né? O que é um risco bem menor. Com certeza ele é bem menor, mas ele existe, né? Que a gente não pode dizer, porque o pai ou a mãe não são, que o meu filho não vai ser. Você tem um risco também ainda, sendo que se nenhum dos seus progenitores forem obesos. A obesidade, ela pode ser considerada uma doença? Pode ser considerada, sim, uma doença. Como a gente falou que é um acúmulo anormal de gordura, a gente pode considerar ela como uma doença, sim. Que precisa ser muito bem seguida, né, e cuidada para não dar problemas futuros, não fazer com que essa criança desenvolva problemas futuros. Nós vimos na matéria que a obesidade tem aumentado muito. Uhum. O que mudou nesses anos para nós chegarmos a esse nível meio assustador? Nós tivemos várias mudanças que aconteceram, tanto em termos de alimentação, quanto em termos de qualidade de vida. A gente pode listar aí nos nossos causas, né, também aí da obesidade, causas externas, vamos dizer assim, a mudança no padrão de alimentação. A gente passa a ingerir uma quantidade de alimentos industrializados, ricos em gorduras, açúcar e sal, principalmente, muito maior do que nós tínhamos antigamente. A gente pode listar também a parte do, vamos chamar de sedentarismo, né, que é o que mudou. A facilidade. Controle remoto, escada rolante, transporte que melhorou, né? Mais antes a gente tinha que caminhar um período, uma distância bem maior para chegar nos lugares. Hoje a gente tem uma facilidade, vai sempre de carro, tem transporte na porta, o metrô, ônibus, o que é ótimo, não estou achando ruim essa parte. Mas a gente teria que gastar essa energia que era gasta antigamente nessas partes com outras atividades, o que não é relacionado. O que não é feito. Por quê também? Por conta de violência, que a gente sabe que as crianças não saem mais para brincar na rua, não tem mais essa facilidade, é tudo dentro de casa e tem videogame, tem televisão, tem todas essas partes, essas melhoras eletrônicas, vamos dizer assim, que, por outro lado, fizeram com que essa criança se tornasse, né, por essa falta de atividade, essa mudança na alimentação, uma criança com um excesso de peso e uma obesidade também, né, que a gente pode considerar. Mas a gente pontua, por exemplo, a criança ela vai para a escola não deveria exercer esse papel de educar fisicamente a criança? Não é o papel da escola fazer isso? Sim. Eu não sei se a gente tem essa informação, a informação que eu tenho das crianças que participam do grupo conosco lá no nosso serviço de atendimento, que a maioria das escolas tem a parte de educação física, faz parte do currículo, como nós tivemos na nossa época, que são no máximo 2 vezes por semana, e a atividade não é nem um pouco direcionada. É o tempo livre, vocês façam o que vocês quiserem, jogam uma bola, não tem um direcionamento dessas atividades. Então, a maioria tem uns que são adeptos, que gostam, que vão participar, mas aqueles que não conhecem ou não têm ideia da atividade física ou como ela é boa, não vão participar. E, geralmente esses são os que estão com sobrepeso ou que estão com a obesidade. Então, essa falta de direcionamento nessa educação física que é oferecida nas escolas é um problema. Eu acho que devia ser um pouquinho mais incentivado. Você poderia dar um exemplo com relação ao alimento? Um alimento que eu como, que é bastante gorduroso, o que predispõe à obesidade. Quanto eu deveria gastar energia para compensar
esse desequilíbrio, eu diria, né? É que varia muito, né, de alimento para alimento. Mas a gente sabe que quanto mais calórico ele for, mais energia eu tenho que gastar para poder queimar essa caloria desse alimento. Mas se a gente... Vamos partir de uma ideia de que um indivíduo normal, adulto, deveria consumir umas 2.000 calorias em média, né? A gente tem um cálculo para cada metabolismo é diferente, mas em média 2.000 calorias. Se ele ingere, sem gastar nada, ele ingere 2.000 calorias para manter aquele peso que ele tem normalmente. Se ele quer perder, ele tem que gastar mais ou ingerir menos. Então aí a gente vai na escolha. Vou querer gastar mais, então eu posso continuar ingerindo as 2.000, mas eu tenho que fazer um gasto maior. Aumentar a minha atividade. Se eu fazer a 3, eu vou ter que aumentar mais uma vez na semana, né? Para poder continuar comendo dessa forma. Ou eu diminuo na quantidade de calorias mesmo. Aí eu diminuo na alimentação, eu não preciso aumentar a minha carga de atividade física. Mas aumenta, geralmente, em termos de um dia a mais de atividade para poder gastar a quantidade de caloria que eu ingeri acima do que é recomendado. Ainda nessa linha, existe, por exemplo, o refrigerante, nós temos vários alimentos. Qual que você considera o maior vilão com relação à criança? Os alimentos que são ricos em gorduras. São os principais, né, que eles consomem, que tem um consumo grande entre as crianças. Tem refrigerante? Também tem, mas aí o problema é a quantidade de açúcar que a gente encontra nesses refrigerantes. Mas o principal vilão são os alimentos com gordura. Salgadinho? Principalmente as gorduras saturadas que tem nos salgadinhos de pacote, naquelas bolachas recheadas, nesses alimentos prontos, né, que são bolinhos prontos, recheados. Esses alimentos são os grandes vilões da história. E hoje nós estamos comendo mais? Eu acredito que a gente tem mais acesso. Né? Mais acesso aos alimentos, numa quantidade, a gente tem mais condições de adquirir esse alimento, que antigamente não era, a gente tinha era mais contado, era mais, né, padronizado essa parte. Hoje em dia não, a gente tem um acesso maior. Então a gente tendo acesso a esse alimento, a gente acaba ingerindo mais. E pela quantidade de indústrias que apareceram, que a gente tem atualmente, esses alimentos puderam ser mais baratos, mais em contas. Bolachinha tem bolachinha a 50 centavos. A 50 centavos, das piores, aquelas que têm mais gordura. Os piores alimentos são os mais acessíveis. Os mais acessíveis e os mais baratos, a gente fala os mais acessíveis. Ou seja, nós estamos tendo um aumento de peso na classe que tem menos acesso também, né? De uma certa maneira aumentou o acesso, mas que tem menos dinheiro para... Porque a gente tem a tendência a relacionar a dinheiro, né? Você fala, as classes mais altas são quem tem uma proporção maior de ter crianças ou de ter indivíduos obesos. Hoje em dia a gente não tem mais essa questão de classe. Ela está em todas as outras, mas onde a gente não tinha? Na classe menos favorecida. E hoje a gente tem um número de crianças com sobrepeso e obesidade muito grande nessa classe. Quais as implicações psicológicas para a criança com relação à obesidade? A gente sabe que é bastante complicado, né? As crianças, elas são, entre aspas, cruéis com relação à imagem, né? Então a gente sabe que a criança que está acima do peso vai ser sempre aquela que os coleguinhas na escola vão estar perseguindo, vão estar atrás, pode até ser caso de bullying relacionado à imagem, né, de obesidade. Então, essa parte vai com certeza estar sendo bem prejudicada nessa criança. Ela precisa ser trabalhada de uma forma bem ideal, né, bem complexa, bem ideal, para que essa criança não venha a ter problemas futuros psicológicos com relação à imagem dela de obesidade. Você acha que os pais estão preocupados, conseguem perceber isso hoje em dia? Eu acredito que sim, a gente tem uma preocupação maior agora. Antigamente a gente tinha a ideia errada de associar, porque está gordinho, está saudável. Eu estou com uma criança gordinha, a criança está saudável. Não, a gente não tem mais essa associação de imagem agora. Muito pelo contrário, está acima do peso, você tem um risco maior aí para a sua saúde. Então, eu acho que a preocupação, ela aparece. Eu tenho sentido uma procura maior para os nossos atendimentos com relação à preocupação com problemas futuros relacionados à obesidade. Você falou em problemas futuros. Quais são as complicações que uma criança pode ter quando ficar adulta? O que ela pode carregar e até quando é reversível ou não? Né? A gente tem que pensar sempre que quanto antes a gente trabalhar com essa ideia de obesidade, melhor é. Né? Quanto antes eu puder estar
interferindo, modificando a dieta dessa criança, melhor vai ser o resultado. Porque se eu deixar muito mais para frente, esse hábito vai estar há muito mais tempo sendo errado e isso vai ser mais difícil de eu inverter no final do processo. Então, os problemas que podem aparecer, né, com relação a muito tempo com essa obesidade, com a sua criança com obesidade. Problemas relacionados a colesterol alterado, que é a gordura no sangue, que a gente tem uma alteração, ela é elevada acima dos padrões considerados normais. Triglicerídeos, que são outro tipo de gordura também, que vem de uma outra fonte alimentar, vai estar aumentado. E todas essas gorduras aumentadas, futuro, veia, entope as veias, fica difícil a circulação do sangue, pode dar um problema, um infarto, um AVC, algum problema maior. Junto com isso, pela obesidade, eu ainda posso ter o diabetes, né, que é uma doença que a gente pode associar diretamente à obesidade, porque as células de gordura elas causam uma resistência à insulina e posso levar à obesidade. Hipertensão arterial ou pressão alta, que é uma outra patologia que pode estar associada aí à obesidade também, né, porque o corpo vai precisar de fazer com que esse sangue circule num volume maior e essa pressão aumenta. E também a gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática, que é esse acúmulo de gordura. Porque quem metaboliza, quem digere essa gordura, boa parte é feita pelo fígado. E se você sobrecarrega com uma quantidade de gordura a mais, não dá conta, e é o que pode acontecer. E essa esteatose hepática que você citou, quais são as complicações dela? Então, esse fígado vai ficar cada vez mais deficiente em liberar a bilicupina, que é o que a gente chama, que é a substância que vai digerir essa gordura. Então, ele vai ficar mais eficiente, vai trabalhar menos e a gente vai ter um problema na digestão dessas gorduras aí futuramente. Entendi. E qual que seria a alimentação ideal para uma criança? Alimentação ideal de uma criança... É acessível hoje? É possível? É possível, é completamente possível. Eu não preciso de nada diferente. Nenhum alimento que custa caro, que precisa compor. Ela precisa ser rica em vitaminas, né, que eu vou encontrar onde? Nas frutas, nos legumes, nas verduras, que a cada dia eu vejo menos ingestão desse tipo de alimento. Pelo acesso, né, porque eles acabaram se tornando um pouco mais caros do que aquelas bolachinhas de 50 centavos, que você acabou citando aí no bloco anterior, e acaba ficando, né, mais caro só por esse motivo. Mas tem que ser rica. Isso, preciso de carboidrato, preciso de arroz, preciso de feijão, preciso de uma carne, de uma proteína. Só que a forma de preparar que não pode ser como a gente encontra. Eu não posso fazer batata frita com bife à milanesa, com macarrão. Então, é uma questão de combinar os alimentos. Não é nada diferente do que eu ingiro normalmente. Mas é saber colocar os alimentos certos e a forma de preparo da melhor maneira possível, tirando aí o excesso de sal e de gordura e de açúcar, que são os principais vilões da história. Aí a gente entra no problema de tempo, né? Porque os alimentos que fazem mal, eles são, além de serem mais baratos, ele já vem pronto. Já vem pronto. Pelo que você me falou, é mais complicado você preparar a alimentação ideal para a criança. Sem falar que é perecível, né? A fruta é perecível, né? Mas, já emendando, vocês fazem um trabalho no Hospital Vladimir Arruda com crianças obesas. Isso. Fale um pouco desse trabalho, o que você tem percebido? Então, a gente faz um atendimento para a criança, né? Para a criança até 10 anos de idade, né? De 4 até os 10 anos de idade, no Hospital Escola Vladimir Arruda, na Universidade de Santo Amaro. E a gente tem percebido que as crianças que participam, que nós trabalhamos, com as crianças com as quais nós trabalhamos, a gente tem um resultado muito significativo com relação à perda de peso. Nós fazemos um trabalho em grupo, elas são atendidas mensalmente, passam conosco, quando a gente faz a avaliação de peso, de estatura, que é por onde nós acompanhamos a criança, se ela está indo bem ou não, além de fazer todos os exames relacionados a esses que eu citei aqui para vocês. Colesterol, triglicéridos, porque isso faz parte. É importante a perda de peso? É importante, mas mais importante que tudo isso é a parte relacionada às gorduras, né, no sangue, que a gente quer que isso esteja reduzido, né, não esteja alterado nessa criança. Então a gente faz esse atendimento
faz uma triagem, em princípio, depois elas participam em grupo com outras crianças que têm o mesmo problema que ela, que a gente notou que essa forma de atendimento foi muito melhor do que atender individual e aquela criança ouvir tudo aquilo que você tem que falar, mas não ver que outras crianças estão passando pela mesma situação que ela. E essa forma de atendimento a gente achou um resultado excelente. Muito bom. Patrícia, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. E convidamos você para voltar uma próxima vez. Com certeza estarei aqui. O programa Conexão Saúde fica por aqui. E você continue ligado na nossa programação.